Está crescendo muito os fundos imobiliários lá no Brasil, né? Está crescendo bastante o número de investidores também, assim como a gente bateu o recorde de investimentos em ações lá no Brasil, a gente também tem batido o recorde de investimentos em fundos imobiliários. Alguém conhece o que significa isso, fundos imobiliários? Quem não sabe, levanta a mão aí. Então, fundos imobiliários é brasileiro adora investimento em casa, né? Tipo assim, eu quero comprar uma casa para botar para alugar. Quantos amigos seus vocês não ouvem falando isso, né? Pô, um monte de amigos seus fala isso. Eu quero comprar uma casa para botar para alugar. O cara quer ter aquela renda garantida ali, sempre batendo na conta, né? Então, os fundos de investimento são uma excelente forma de você investir no mercado imobiliário sem precisar ter um imóvel. Não, então, tipo assim, às vezes você tá adquirindo uma dívida, você está investindo, como que às vezes uma pessoa alavanca patrimônio para investir, para poder fazer um investimento, né? Aí ela faz a dívida, compra o imóvel, aí ela aluga o imóvel. Aí com o rendimento do aluguel ela vai pagando a dívida, não é isso que geralmente as pessoas fazem? Só que às vezes a dívida é muito alta, o valor, principalmente no Brasil, os juros é alto, não compensa a pessoa fazer isso. A pessoa, na verdade, ela está achando que está perdendo dinheiro, mas está perdendo, né? Porque o que ela recebe do aluguel, o valor é mais baixo do que os juros, entendeu? Então, o fundos imobiliários é uma excelente forma de você investir em imóveis sem precisar alavancar dinheiro, sem precisar... Mesmo que você tenha o dinheiro em mãos para comprar imóvel à vista, mesmo que você tenha, fundos imobiliários é bacana porque você pode, às vezes você tem um fundo que tem vários imóveis diferentes. Então o seu dinheiro já vai estar sendo espalhado em vários imóveis. O que é mais seguro? Você investir em um imóvel só ou ter vários imóveis? O que é mais seguro em termos de receber? Se você tiver um imóvel só e você perder o cara que aluga lá, você demorar 2, 3 meses para alugar de novo, aquela receita foi embora, né? Agora, se você tiver um fundo de investimento imobiliário que tem vários imóveis, que diferença vai fazer? Se o cara tem 10 imóveis, vai fazer muita diferença se deixar de alugar um por um tempo? Não. Entendeu? Então, o fundo de investimento imobiliário é uma excelente alternativa para quem vai investir em imóveis. E é a mesma coisa, você vai receber 95% dos rendimentos, né, que é recebido dos aluguéis e tudo mais, são repassados para os cotistas. Tá? Então, tem dois tipos. Aí aqui no Canadá é chamado de REITs, né? Real Estate Investment Trust, tá? Lá no Brasil é Fundo de Investimento Imobiliário. E tem duas categorias, Equity REITs e Mortgage. O Mortgage ele vai comprar títulos de dívida relativos ao setor imobiliário, né? E você vai recebendo aqueles juros daquela dívida, né? Ao longo do tempo. E o equity é o imóvel mesmo, o imóvel em si, né? Você vai ser dono de um pedacinho de um imóvel lá e você vai receber o aluguel daquele pedacinho para você. Tá bom? E aí, para finalizar, o último slide, comparando o rendimento do SP500 com o rendimento do REITs. Tá vendo o REITs aqui, o verde? Ó, o rendimento ao longo dos últimos 20 anos foi muito maior. Tá? Então quer dizer que fundo imobiliário é melhor que ações? Será que é? Só por causa disso? Tem uma explicação para esse gráfico aqui. Tem uma explicação, olha só. Quando ações, você tem... No mercado acionário, você tem ações muito ruins e ações muito boas, não é isso? Tem ações que são péssimas, só dão prejuízo, desvaloriza o tempo todo. E tem ações que são maravilhosas. Então, se você for analisar ao longo do tempo, vai ter ação que está fazendo assim, está subindo, e a outra está só caindo. Então você tem uma diferença gigante entre a pior e a melhor. Tem uma diferença monstruosa entre a melhor, o desempenho delas é muito grande. A diferença é muito imóveis. Será que a diferença é tão grande assim? A diferença é pequena, né? Você vai ter imóveis que realmente são melhores e que têm um rendimento de aluguel melhor e tal, tudo mais. Já outros imóveis vão ter um rendimento um pouco menor. Mas, na média, elas são bem parecidas, não são? Na média, vai acabar sendo bem parecido. Então, por isso que isso aqui é comparações de média. Eu não gosto de nada de comparação de média. Tudo que é comparado à média é horrível, porque você é enganado por, às vezes, não entender a matemática que está por trás daquilo. Entendeu? Então, isso aqui não significa que fundos imobiliários é melhor do que ações. Não significa. Mas pensa num cara que tem estratégia de investimento passivo, como eu falei, que investe através de ETF. O cara seria melhor botar dinheiro aqui ou aqui?
se o cara for um investidor passivo. Aqui, né? Seria melhor investir em fundos imobiliários, entendeu? Do que ações. E o tempo está mostrando isso aí. Ó. Né? Então, é uma excelente alternativa, né? Para quem é um investidor passivo que se quer simplesmente... Então, você pode comprar, por exemplo, se eu não me engano, acho que tem um índice de referência para o mercado imobiliário. Então, você é como uma espécie de ETF do mercado imobiliário, entendeu? Que vai seguir o índice do mercado imobiliário. Então, você pode comprar ETF do mercado imobiliário em vez de comprar ETF do SP500, por exemplo. Ou ter os dois, enfim. Beleza? Aí eu acho que ficou claro, né? Então, o meu intuito foi esse, passar para vocês o que vocês podem fazer se você for um investidor que gosta de acompanhar o mercado, né? E investir por conta própria, ou se você é um investidor que prefere utilizar estratégias mais simples, porém, também você, ao longo do tempo, se você levar isso para o longo prazo, tem certeza que só com estratégias simples você já vai ter um rendimento muito bacana, né, e melhor do que muitos produtos financeiros aí, às vezes de renda fixa. Não que você não tenha que ter dinheiro na renda fixa, você tem que ter a sua reserva de emergência e tal, mas pensando em coisas de longo prazo, né, isso aqui é uma excelente alternativa para você, beleza?